Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, na preparação do Natal do Senhor, a liturgia da palavra, ao longo desses dias de advento, nos apresenta personagens para que, acolhendo a mensagem desses personagens, ou a forma como Deus falou através desses personagens, ou na vida de tais personagens, nós também vamos nos confrontando com as nossas consciências, vamos nos confrontando com o nosso comportamento, para que o nosso coração seja uma morada digna para o Senhor, para que Ele de fato nos encontre bem preparados. E hoje, quando a liturgia da palavra nos apresenta, seja na primeira leitura e também no Evangelho, a figura do profeta Elias, esse grande profeta, eu gostaria de brevemente abordar um outro aspecto da vida do profeta Elias, não aquela dimensão do seu profetismo impetuoso, seus prodígios, mas refletir também o lado frágil do profeta. Porque quando o Evangelho diz que Elias deveria vir primeiro, esse próton aqui, não é o primeiro que ele foi o primeiro, na verdade, ele veio anteriormente. Na verdade, antes de Elias, outros profetas surgiram, depois de Elias, outros profetas também surgiram, para nos demonstrar que tudo isso nos aponta para o Cristo. O que acontece na história da humanidade são sucessão de fatos que compõem um todo. Todos aqueles que vieram antes de Cristo são frágeis. Eles também precisavam acolher em si a expectativa do Messias. Muitos deles não viram o Messias chegar. Muitos deles só viveram a expectativa da espera do Messias. Mas digo isso para nos colocar diante desta verdade. Cristo, e apenas Cristo, é a fortaleza dos frágeis. É isso que nós vamos celebrar no mistério do Natal. Deus que se fez frágil numa criatura, naquele menino, e nós vamos contemplar isso para nos demonstrar que Ele é a nossa fortaleza. Se faz frágil justamente para curar a fragilidade humana. Então, a nossa vida está em Deus, está mergulhada no mistério da potência de Deus. Mas eu disse, o lado frágil do profeta Elias, porque quando nós, por exemplo, olhamos a primeira leitura, vimos aqui o livro do Eclesiástico descrever, naqueles dias o profeta Elias surgiu como um fogo, a sua palavra queimava como fogo, fez cair fogo 3 vezes, foste arrebatado num turbilhão de fogo, num cavalo de fogo. Agora, nós quando lemos, por exemplo, o capítulo 18 do primeiro livro de Reis, nós vimos que esse homem, tão cheio de prodígios, um homem tão usado para coisas tão extraordinárias, caiu doente de depressão. Capítulo 18 do primeiro livro de Reis. Adoeceu de um mal, de uma doença que assola muitos filhos de Deus. Depois você pode ler no capítulo 18, primeiro livro de Reis, essa história completa, porque não dá tempo do padre descrevê-la aqui, mas
Bastou a ameaça da mulher do rei para jogá-lo numa depressão, não é? Ela disse: amanhã eu vou te tratar como trataste os profetas de Baal, porque você se recorda, Elias, aquele profeta que venceu os 450 profetas de Baal. E agora, por causa desta ameaça da mulher do rei, ele cai em depressão, não é? Justamente para demonstrar esta fragilidade, o medo tomou conta do profeta Elias. Ele foi atormentado por esta ameaça, foge, né? Vai para um lugar distante, num deserto, se coloca ali e pensa até mesmo em tirar a própria vida. Você vai ler no capítulo 18, o profeta Elias, esse grande homem, pensa inclusive em tirar a própria vida e pede para que Deus tire a sua própria vida. Mas Deus o leva a encontrar a sua verdade. Deus leva Elias a perceber que a força do profeta não está nos seus prodígios, mas está na sua amizade com Deus. A grandeza do profeta não está naquilo que ele faz exteriormente, mas está na sua capacidade de se relacionar com Deus. E Deus justamente inverte toda a experiência que Elias estava acostumado a fazer. O Natal para nós é isso, né? Porque como é que Deus Todo-Poderoso, não é, agora assume a nossa natureza humana na fragilidade de uma criança? Deus inverte também a nossa lógica humana. Porque, por exemplo, quando o profeta Elias está naquela caverna e faz uma experiência de Deus, você se recorda, Deus falou com Elias, mas não falou com Elias no vento impetuoso, não falou com Elias no terremoto, não falou com Elias no meio do fogo, mas falou com Elias como? Numa brisa leve, não é? Deus inverte a forma de falar com o profeta e mostra justamente o profeta a sua verdade mais profunda. Faz justamente Elias tocar num prodígio maior que ele poderia realizar, preparar o seu próprio coração para acolher uma visita de Deus. O maior profetismo de Elias era preparar o seu próprio coração para a chegada de Deus. E isso é o que a liturgia de hoje pede de cada um de nós, para que nós também nos preparemos para a vinda do Senhor, para que nós nos preparemos para o seu advento, para a sua chegada. Deus já tomou a sua iniciativa, porque a iniciativa foi de Deus. Deus é que desceu da sua condição divina e veio encontrar a fragilidade humana. Agora cabe a mim e cabe a você preparar o meu coração para a chegada de Deus. E Deus pode chegar de várias formas. Então, todos os fatos, todos os acontecimentos que compõem a nossa vida fazem parte da providência divina, precisam se encaixar, até aquelas coisas mais dolorosas, precisam fazer parte do todo da nossa vida. Tanto é que o autor sagrado não teve receio de colocar essa experiência da depressão do profeta Elias, um grande homem, o homem do fogo, que experimentou também esse vazio, esse medo, esta solidão, e foi levado à experiência profunda com Deus para crer que Deus é o seu único sustento. Abaixe por um instante a sua cabeça, coloque-se na presença de Deus, que está aqui no meio de nós. E hoje veio também acolher a nossa fragilidade humana. Veio hoje também ao encontro das tuas misérias. Veio ao encontro das tuas fragilidades, dos teus pecados, para agora potencializar você na graça dEle. A potência não está em nós está a fragilidade, em nós está o pecado. Mas agora, Deus, com a potência da sua graça, nos visita, para demonstrar também a cada um de nós, que nós só somos grandes quando nós nos apoiamos em Deus. Nós só podemos alguma coisa quando nós nos lançamos em Deus. E Deus quer falar conosco também no silêncio, Deus quer falar conosco nos fatos, nas coisas que nos acontecem, até aquelas realidades mais dolorosas. Deus também pode falar com cada um de nós.
Peça no seu coração agora a graça e o dom desta sintonia, desta amizade com o coração de Deus, desta comunhão com aquilo que Deus quer falar com você, para que com os ouvidos atentos à sua palavra e à sua voz, você permita que Deus transforme você, para que você celebre com toda a dignidade o Natal do seu Filho que se aproxima. Dá-nos esta graça, Senhor. Sopra sobre nós o Teu Santo Espírito, prepara-nos, Senhor, para a Tua chegada. Que os nossos corações se movam para encontrar o Senhor. Que deixemos para trás o pecado e a vida velha, para Te encontrar e oferecer a Ti uma morada digna, uma morada santa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.